doutora, o que é comum? Me cite um caso, por exemplo, que você percebeu que realmente aquela criança estava precisando de ajuda e até os pais perceberam também. Vamos dar um exemplo assim, imagina o João, que são casos muito comuns nos consultórios. O João, a família percebeu que ele não está dormindo bem, começou com medo para dormir à noite, chama os pais, ele já dormia sozinho há muito tempo, o João tem 8, 9 anos, começou a não querer comer, não querer sair para brincar, começou a ficar diferente, mudanças no comportamento são alerta para os pais. Teve mudança no comportamento, ele ia bem na escola, agora ele não quer ir, ele começa a tirar nota baixa. Então ele tem uma grande mudança e ninguém sabe o que está acontecendo. E aí você pergunta para o João e ele diz, não tem nada, assim, parece não querer falar. E aí na avaliação, o João finalmente conta que ele está sofrendo violência na escola pelos colegas. Que os colegas chamam ele de baixinho, ou que os colegas dizem que ele tem a orelha feia, e que vão bater nele na saída, e que se ele contar para alguém, eles vão bater mais ainda. Nossa. Então, o João está sofrendo bullying, que é um tipo grande de violência, e provoca um estresse enorme. Olhando de fora, a gente pode pensar assim, não, né? Mas não vão bater, é só resolver, é só chamar a diretora. Não, mas o João acredita, e pode realmente apanhar, né? Que ele vai apanhar muito, que ele não pode contar para ninguém. Então, nessa violência e coerção do bullying, por exemplo, essa criança, ela está num estado de alerta enorme. Ela está com o cérebro dela superativado, ela está realmente se sentindo numa situação em que ela vai ter que lutar ou fugir. Está num beco sem saída, né? Num beco sem saída, porque não pode contar Uhum. e não pode enfrentar porque eles são maiores e muitos. Então, se ele for se rebelar, ele acha que ele vai apanhar de fato. Uhum. Então, para a criança que está vivendo isso, para o João, isso é muito estressante. E aí, dependendo do tempo que ele passa sofrendo com isso pode ser um transtorno de adaptação agora do momento, ele está sofrendo e se a gente tirar esse estresse ele fica bem. Uhum. Mas se isso for prolongado, se a gente não presta atenção nesses sinais e ajuda a resolver, isso pode provocar consequências lá na frente. Está impactando, está minando a autoestima do João. Claro. Né? E nesse momento, por exemplo, os pais é que trazem o menino e você trata ali junto com os pais ou com o menino, com a criança separadamente? Sempre com os pais. Ah, sempre com os Quando pais. a gente vai tratar criança e adolescente, a gente precisa muito do envolvimento da família. Certo. Às vezes a família não está colaborando tanto, ou não entende, mas pelo menos traz a criança e o adolescente, a gente faz o que é possível. Uhum. Mas, em geral, a gente envolve a família. Não só a família. Nesse caso do João, precisaria envolver quem também? Professora, escola, entendi. A escola. Então, as crianças, principalmente as crianças, elas são muito vulneráveis ao meio, muito sensíveis ao meio. Sim. Muitas vezes, só resolvendo as coisas externas, essa criança volta a ficar bem e desenvolve saudavelmente. Muitas vezes ela não precisa de uma medicação, ela não precisa necessariamente de uma grande intervenção em psicoterapia. Uhum. Mas resolvendo esse problema, a escola tendo políticas claras anti-bullying, a escola tendo uma política clara que violência aqui não é aceita, tendo consequências, tendo punição, tendo acolhimento e cuidado com o João, daí para reinserir ele, isso pode ser completamente resolvido. Uhum. Agora, algum tipo de estresse mais violento, no caso você falou até, pode haver uma violência sexual, pode haver também uma violência física, né? Mas principalmente psicológica. Essa violência psicológica traz algum problema maior lá na frente, por exemplo, principalmente na vida adulta? Perfeito, Alexandre, traz muito. A gente pensa na violência realmente como a violência física, abusos, né, em geral. Sim. A gente pensa em abusos como abuso logo sexual e violência física. Abuso psicológico é uma grande violência, um grande estresse, principalmente para criança e para adolescente, que não é capaz de sair daquela situação. Ele não pode pegar as malinhas dele e sair de casa se ele sofre abuso psicológico em casa. Claro. Ele fica vulnerável àquele meio, né, sem ter o que fazer. E esse abuso, ele traz consequências agora e lá na frente. Porque, assim como no caso do bullying, traz impacto na autoestima, traz uma sensação de desespero, pode afetar o sono, apetite, pode provocar episódio depressivo, essa criança, esse adolescente pode deprimir, porque ele não se sente sem saída, está sem alternativa, perde a esperança, perde a alegria de viver, acha que a vida é assim mesmo, pode deprimir, pode ter ansiedade. E esse cérebro em desenvolvimento, apresentando esse sofrimento, ele pode ter mudanças na sua estrutura, por esse excesso de cortisol e de estresse. E lá na frente, ele está mais predisposto, mais em risco de ter outros transtornos mentais, como transtorno bipolar, inclusive, que não é um transtorno diretamente relacionado ao estresse, é um transtorno de humor,
mas que ocorre muito mais em pessoas que tiveram abusos graves na infância, abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico. Então, esse cérebro sofre mudanças agora e no longo prazo. Por isso é tão importante a gente falar sobre isso, para proteger as crianças desse tipo de violência e de estresse. Com certeza. Até porque, hoje em dia, quando você vê os adultos, né, numa sessão de psicoterapia, junto com uma psiquiatra ou um psiquiatra, e eles falam muito do passado, né? Tipo, mas é que na infância, geralmente o psiquiatra acaba dizendo, né? Mas tudo isso tem origem lá na infância. Então, quer dizer que hoje em dia, se a gente tratar as nossas crianças de uma forma melhor, o adulto pode ser melhor também. Muito melhor. Tem um autor que fala muito isso, né? Que além de ser uma obrigação humana, é muito mais inteligente a gente evitar sofrimento das crianças e investir na infância do que depois consertar adultos quebrados ou ter que lidar com as consequências de uma sociedade cheia de problemas. Imagina. Isso é muito, muito, muito relevante. Então, prevenir isso seria muito importante mesmo e cuidar da infância com essa ideia. O que acontece na infância não fica só na infância, vai ao longo da vida. Por outro lado, quando a gente vai atender esse adulto, não significa que, aconteceu, não tem mais solução, não tem o que ser feito. Não, a gente também precisa olhar para trás com aceitação do que passou, com uma resiliência e pensar, não dá para mudar o que passou, mas dá para mudar daqui para frente, dá para eu fazer muitas vezes algo útil disso. Muitas pessoas que sofreram violência se envolvem em causas pró-combate à violência, por exemplo. Sim. Uma pessoa que sofreu uma violência, que perdeu um filho em acidente de trânsito, elas muitas vezes vão lá combater e educar sobre trânsito, vão combater a violência e se envolver em instituições, ações. Isso leva a uma ressignificação daquela dor na nossa vida, de transformar aquilo em algo útil, e isso ajuda muitas pessoas a passarem por essa turbulência mantendo a sua saúde mental. Claro. É mais comum, por exemplo, uma criança que já tem um problema ali, vamos dizer, um trauma que acaba afetando a autoestima, tal, naquela época, né, nessa época de infantil. Quer dizer que essa autoestima, essa baixa autoestima vai se reproduzir também na vida adulta e essa pessoa vai ter que ressignificar aquela situação. Como é que funciona isso? A nossa imagem do mundo, como a gente vê o mundo e como a gente se vê, tem muita relação com como os nossos pais nos veem na infância, como nós somos tratados, como o mundo nos trata. Porque a gente está aprendendo sobre as primeiras relações e sobre o nosso valor. A criança, ela não tem essa capacidade de pensar assim, não, mas gostem ou não gostem, eu sou legal. Gostem ou não gostem, eu sou bonito. Ela acredita muito, ela é muito influenciada por isso. Até porque ela não tem a capacidade cerebral ainda, porque parece que o cérebro não está totalmente desenvolvido, né? Exatamente, o cérebro está completamente imaturo nessa fase, ainda não tem essa capacidade de separar o que é dentro, o que é fora, então isso tudo influencia. E aí essa autoestima, que é a nossa capacidade de nos enxergarmos e de vermos que somos eficazes, que somos capazes, ela pode ficar abalada. De novo, não que não vá ter cura lá na frente, que um bom processo de terapia não nos ajude a reolhar, a olhar para a nossa história e ver, desenvolver esse senso de autoestima. Isso é o objetivo de muitas psicoterapias, inclusive. Mas seria muito mais fácil prevenir isso, né, e cuidar da saúde mental da criança na infância. Claro, a gente não teria tantos adultos com tantos problemas, né? Mais ou menos isso. Exatamente. O que é mais comum acontecer na vida adulta quando há um trauma na infância? Que tipo de problema o adulto enfrenta, hein? Muitos, mas principalmente pode ter o transtorno de estresse pós-traumático, dependendo da intensidade desse trauma e desse estresse, algo realmente que colocou a vida dele ou de alguém amado e próximo em risco, ou se ele presenciou alguma morte, atentado, violência, pode ter revivência dessa situação traumática, flashbacks, ansiedade, o corpo se aciona como se estivesse naquela situação novamente, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Isso pode durar anos e é correlacionado com muitos problemas. Transtornos de ansiedade e depressão, porque esse sistema, como você falou, o cérebro está em desenvolvimento. Então, esses sistemas, naquele momento ele sofreu esse grande alerta e depois ele não consegue desligar normalmente. Então, ele fica hiperativado. Então, numa nova situação de estresse, o corpo já reage e, às vezes, o que acontece? Um estresse muito menor. Uma situação muito mais leve. Depois de ter um trauma, depois de ter um episódio depressivo cedo,
esse sistema ele fica mais sensível e reativo, por isso o risco de recorrência. E outros transtornos, como transtorno bipolar, transtornos de personalidade, problemas com álcool e drogas, pessoas que tiveram grandes traumas, que têm essa revivência, que ficam com aquilo ruminando por anos, aquilo traz um sofrimento. Às vezes elas vão buscar um tratamento torto, um alívio em substâncias, em jogos, em relacionamentos, e aí isso traz uma série de consequências negativas. Imagino. Agora, vamos falar da prevenção. Como é que você induz, ou como é que você conduz a sessão junto com essa criança e com os pais, né? Para que haja essa prevenção, que a criança não tenha esse problema lá na frente. Como é que você conduz isso? Olha, quando a gente recebe esses pacientes que já estão nessa situação de estresse, a gente tem que interromper o quanto antes essa exposição a esse estresse. Reeducar essa família, conversar com a escola, regular melhor esse ambiente, para que aquilo seja interrompido e que a gente consiga lidar a partir daí. Identificando esse estresse, removendo, se a criança continua em sofrimento, avaliar se ela já não está com algum transtorno. E tendo ainda que tenha algum transtorno, ainda é cedo, tratar o quanto antes. Então, tratar o quanto antes e evitar novos estresses. Mas o ideal seria ainda prevenir antes disso. A família já observar isso e dar um ambiente melhor para essa criança. Exatamente, evitar o estresse dessa criança, né? Claro, a gente não vai criar os nossos filhos numa redoma. Também, às vezes, querendo evitar os perigos do mundo, a gente deixa ele num ambiente tão seguro quanto só o próprio quarto, achando que está seguro. Isso é importante, né? Também. E aí, os pais acham que está seguro, embaixo dos olhos, no quarto. E aí tem o quê? Internet, mundo virtual, e aí muitas exposições também. Então, a gente precisa ter esse conhecimento do o que é fornecer um ambiente menos estressante para uma criança. É nas coisas simples do dia a dia. É quando ele é bebê, ele saber que ele vai ter fralda trocada, vai ter comida na hora, crescendo, sendo criança, sabendo o que pode e não pode fazer, com limites, com regras claras, com esperados, horários, acorda e dorme no mesmo horário. Essa rotina parece pouco, né, pensando em prevenir doenças, mas é muito. Porque dá essa previsibilidade, dá esse senso de segurança. Então, o primeiro ponto que eu diria para as famílias, o que eu posso fazer para evitar esse estresse e adoecimento em saúde mental de forma geral? Sim. Fornecer ambientes familiares seguros e estáveis, dentro do nosso possível. Mas os pais separaram. Mas tá tudo bem, isso acontece na vida de todo mundo. Sim. Mas dentro do possível, que a criança seja menos afetada por essas coisas, né? Então, em segundo ponto, não subestimar a importância das coisas básicas. Hidratação, alimentação e sono. Então, dormir bem em qualquer fase é importante. Para a criança é fundamental, porque como nós estávamos falando, esse cérebro ainda está imaturo, né? Você bem lembrou. Sim. Esse cérebro está se formando. Para esse cérebro se formar, o que eu preciso? Que ele não fique toda hora encharcado de coisas negativas. Eu preciso que ele tenha o sono para limpar, regenerar. É no sono que muita coisa acontece. Então, a gente está nessa janela. Pensa só uma criança dos 0 aos 5 anos, ali o quanto de coisa que ela aprende. Ela aprende a andar, falar, tem desenvolvimento. Então, prevenir esse estresse nessa fase seria muito mais inteligente do que só lidar com isso depois. A questão da brincadeira. Toda criança precisa brincar, né? Precisa extravasar aquela energia e tal. O que você recomendaria, por exemplo? Tem horários de brincadeira? Como é que a criança pode realmente ser estimulada a brincar? Os pais fornecerem isso? Ai, perfeito. Boa lembrança. Tratar a brincadeira como coisa séria na infância. Ter esses momentos de brincadeira. Não fazer aquilo de encher a agenda e faltar momentos de lazer. Entendi. E outra coisa que a gente tem visto muito é também nessa onda de os pais quererem ser uns pais melhores, a gente ficar preocupado assim de, o que estimula de verdade a criança? Esse apetrecho aqui, eu tá ali com ela sentada. Não é isso. É momentos livres de brincadeira. Porque é nessa brincadeira que a criança vai colocar e resolver muitos dos seus conflitos. Muitas vezes, se ela está sofrendo um estresse, ela vai encenar ali com o bonequinho, que ela bateu no bonequinho, o João bateu no amigo, se vingou. Às vezes aquilo para ele já extravasou. Então, esse momento de brincadeira é super importante, esse momento livre de brincadeira, supervisionado com segurança, mas que deixa a criança criar, fantasiar e muitas vezes resolver os seus próprios conflitos internos e funciona como um momento de relaxamento para ela e é super, super importante. E junto com outras crianças também é importante? Super. Aí também, pensando em o que a gente fala ali de prevenção de transtornos, né? Além desse ambiente seguro, de sono,
é que essas crianças tenham habilidades sociais para resolver os conflitos quando eles ocorrerem. Certo. Porque a gente não vai conseguir prevenir toda a exposição ao estresse. Eu não vou conseguir evitar que o João algum dia lide com o Pedro que vai fazer um bullying. Sim. Mas se essas crianças têm habilidades sociais de saber quem elas são e colocar seus limites, se impor, saber que pode pedir ajuda para um adulto, que existem pessoas de confiança, né? Então, habilidades sociais são muito importantes. E vai desenvolver como? Você ensinando a criança? Não tem como, né? Não tem como. Eu posso dar aulinha ali para os pacientes? Não. A gente tem que proporcionar que eles convivam com outras crianças e que consigam ir resolvendo seus conflitos, né? Então, isso é muito importante. Essas habilidades sociais, se brincar com outras crianças, é fundamental. Se você tivesse que dizer assim, ó, claro que a gente não vai ter nunca assim a família perfeita, né? Essa utopia de que tudo vai acontecer do jeito que a gente gostaria, né? Que fosse, não, meu filho vai ter sempre essa... Mas os pais têm aquela mania de realmente, não, eu nunca estudei inglês, então eu vou ter que botar ele numa aula de inglês. Minha filha tem que dançar, então vou botar no balé. Meu filho tem que fazer judô, ou tem que fazer MMA, ou tem que fazer qualquer jiu-jitsu e tal. É importante você ouvir o que a criança quer? Fundamental, fundamental. Não só o que a criança quer, mas ter a sensibilidade de perceber no que ela é boa, onde ela pode se destacar, onde ela pode ser feliz fazendo. Porque muitas vezes, se a minha expectativa era dançar balé, se a sua expectativa era ser jogador de basquete, você vai impor isso para o seu filho, para a sua criança, a criança não tem habilidades motoras essenciais, mas ela é ótima no desenho, ela é muito criativa. Se eu não enxergo isso e eu fico colocando a minha expectativa, eu estou privando ela de ter uma área ali muito boa de desenvolvimento que vai fortalecer a autoestima dela, onde ela perceba que ela é boa, ela é eficiente, por um sonho que nem era dela. Então a gente tem que ter muito esse cuidado. E as crianças, muitas vezes, vão querer fazer jus às expectativas dos pais. A gente quer um olhar de aprovação e um olhar amoroso, todo mundo quer. Essa aprovação dos pais é importante, né? Muito importante, ela é estruturante. Então, o jeito que a gente olha para as nossas crianças, assim, de demonstrar que a gente gosta, que a gente está orgulhoso, é muito positiva. Mas também tem esse lado perigoso, do se eu olho para minha criança e vejo como positivo só quando ela atende às minhas expectativas, ela vai querer atender às minhas expectativas por um tempo. Mas depois, na adolescência, ela pode perceber que não era aquilo, se revoltar, ficar ressentida, pode afetar esse desenvolvimento dela, de ela não ir para as áreas que ela é boa. Então, pensando nisso, aquilo que a gente falou inicialmente, não lotar a agenda, perceber se para a criança está bom, se está saudável, se ela está indo feliz, se não está estressante. E colocar nessa agenda, claro, coisas que a gente sabe que precisa, nem tudo a criança vai querer fazer, mas com esse olhar. Está sendo positivo para ela e saudável? Tem as áreas, eu acho importante inglês, ele não gosta muito, mas é importante. Está tudo bem manter, porque pode ser bem importante. Mas além disso, tem outra coisa que ela gosta muito e que ela quer fazer? É o desenho, é a música, é um esporte até que talvez você não goste, mas ela gosta e é boa. Coloca, porque isso é importante para ela manter atividade física, em primeiro lugar, né? Mas também para ela manter essa sensação de, estou fazendo uma coisa prazerosa. Aí esse cérebrozinho lá, em vez do contrário do estresse, está liberando substância boa. Nessa fase de desenvolvimento. Então, é adubo, é nova conexão, é um estado emocional positivo. Então, vale a pena olhar para isso. Vou te fazer uma pergunta agora que eu acho que todos os pais de casa querem uma resposta para saber, meu Deus, o que eu faço? Que é a seguinte, qual é a função, afinal de contas, dos pais? Olha, que pergunta de milhões, hein? Essa é a pergunta de milhões. Qual a função dos pais? Eu acho que muito disso que a gente falou, de estar atento aos filhos. E tem uma coisa que a gente pesquisa e tem evidência científica, que é qual é o estilo parental ideal? Qual é a função desses pais com que estilo? É ter proporção e equilíbrio entre direcionamento, limites e regras e demonstração de afeto. Então, essa função dos pais, para ser bem exercida, ela precisa ter esse equilíbrio. Então, não tem problema se eu tenho bastante limite, bastante regras, mas também tenho muito afeto. E meu filho percebe, não é porque eu estou querendo encher o saco, é porque eu quero bem dele. E fica claro para ele, ele sente isso de verdade, se isso é genuíno. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, indo nisso, na direção de que essa criança se desenvolva no seu maior potencial. Então, essa função dos pais é permitir que essa criança ou esse adolescente se desenvolva no seu melhor potencial, sendo feliz acima de tudo.
Não colocar lá, porque eu quero que ele seja aprovado no vestibular, vai fazer faculdade. Tá, eu quero que ele seja também feliz. Eu tenho que criar um adulto autônomo, a nossa função ali, mas com felicidade, porque senão sem saúde mental não vai chegar lá. Sim, não com a vai ter essência como. daquela criança, né? A essência Observar daquela então criança. o que a criança está demonstrando que pode ser um dia. Isso mesmo, para que caminho ela está indo? Direcionando, quando vê, opa, tá perdido. Sim. Ou naturalmente, né? Um adolescente que só quer jogar, claro que eu vou limitar também, não vou deixar ele fazer só o que ele quer. Mas vendo qual é a habilidade dele, às vezes ele é muito bom nas habilidades ali com o computador, tá? Por que não? Talvez estimular aquilo. Não é porque eu sonhava que ele ia ser advogado, ou sonhava que ele ia ser médico. Sim. Né? Muitas outras coisas se abrem. Então, direcionar isso dentro desse desenvolvimento saudável, tornando essa pessoa uma pessoa autônoma, caminhar com ela, né, na infância, na adolescência, sabendo da importância de cuidar da saúde mental nesse prazo. Tem um Winnicott, que foi um pediatra e que estudou muito da função da materna, principalmente, assim, ó, nenhuma mãe precisa ser perfeita. Nenhuma mãe precisa estar ali o tempo todo para o seu filho. A mãe precisa ser só suficientemente boa. Ela precisa ser disponível, ela precisa ser afetuosa, mas não perfeita, não nessa utopia de ter que estar ali o tempo todo. Isso tem acontecido muito, é uma coisa que a gente vê muito na prática e no consultório, da angústia de, nossa, mas eu me divido, eu trabalho, eu não consigo estar ali o tempo todo, eu não consigo fazer o tempo todo. Não, Às não vezes precisa essa mesmo. mãe, esse pai precisa tirar esse peso das costas, né? Muito, 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 muito. Quando a gente fala aqui, tudo isso que a gente está falando, não é para colocar uma culpa excessiva nos pais de ter que blindar a criança do mundo. Pelo contrário, é de evitar, tem alguns abusos e alguns estresses que precisam ser evitados. Violência física, tem que sempre proteger, a criança não consegue se proteger sozinha. Mas eu não consigo evitar que ela vá ter um conflito com um amigo em algum momento. E eu não posso, não devo, eu ir lá resolver o conflito por ela. Certo. Eu preciso ensinar ela também a resolver alguns conflitos e lidar com alguns estresses. Não precisa ser presente o tempo todo, onipresente. Isso não é aí amor e afeto. Isso acaba sendo invasivo. Acaba invadindo o espaço dessa criança de desenvolvimento. Agora, para a gente encerrar, quais são os sinais que uma criança dá e que os pais precisam estar atentos para na hora começar a intervir, por exemplo, com um psiquiatra, uma psicóloga, uma terapia? Que sinais essa criança pode apresentar? Olha, então se uma criança, se os pais identificam mudança de comportamento, alteração do sono, do apetite, deixar de brincar, deixar de ter o rendimento que costumava ter na escola, parecer mais triste, isolada, abandonar coisas que ela gostava de fazer é um ponto principal, porque criança saudável está brincando, criança que não brinca, né? Um adolescente que começa a ficar, é normal na adolescência ficar um pouco mais no quarto, ficar um pouco mais quieto, mas passa disso, ele não quer só ficar quieto sem os pais, ele já não quer ficar com os amigos, ele já não quer sair para jogar como ele jogava, às vezes nem jogar no videogame, no computador como jogava. Então, esses sinais são sinais de alerta. Se eu consigo identificar, mas eu identifiquei que tem um problema, tem um bullying, tem algo assim, eu posso primeiro tentar resolver? Pode. Pode tentar falar com a escola e resolver, mas percebendo que tomando essas medidas, isso não resolve, ou que há já um grande prejuízo no comportamento, com grande sofrimento, é importante procurar um psicólogo ou um psiquiatra, porque a gente já pode estar diante de um quadro de grave ansiedade ou de depressão. E é importante o tratamento sem estigma, sem preconceito, porque a gente também tem que ensinar para as crianças e adolescentes que a gente deve tentar resolver nossos problemas, mas que não tem problema nenhum pedir ajuda quando a gente precisa. Esse é um grande ensinamento. Maravilha. Doutora Deise Mendes Porto, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Pense na Solução. Acho que os pais agora estão mais cientes, né, do que fazer. Obrigado mesmo. Obrigada, muito obrigada pelo convite.